Será que realmente os caciques da USP são todos agentes do Tinhoso? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Muitas vezes você já deve ter ouvido a afirmação de que a esquerda controla a academia, as redações dos jornais e o universo do entretenimento. Nos últimos anos, essa passou a ser uma questão bastante repetida por personalidades como Donald Trump e por militantes brasileiros que deram início a projetos como Escola Sem Partido. Mas será que essa revolta contra o chamado marxismo cultural tem um fundo de verdade? Ou seria essa mais uma conspiração alimentada por trolls de internet? Bem, existem certas dificuldades em se tentar quantificar as influências políticas em círculos como jornais ou universidades, mas, por sorte, há alguns levantamentos que podem nos ajudar nessa pesquisa. Começaremos com as informações trazidas pela American College Student Freedom, Progress and Flourishing Survey, que é uma pesquisa americana que investiga a relação dos universitários com questões como socialismo e capitalismo, e que busca levantar o nível de liberdade no ambiente universitário. Os resultados desse levantamento surpreendem. Do total dos alunos ouvidos pelos pesquisadores, 43% relataram temer expressar suas próprias opiniões. A maioria dos alunos que relataram essa situação era de estudantes conservadores. Eles também discordaram frontalmente da crença de que os professores trabalham por mais diversidade dentro da academia. E falando em diversidade, dentre os alunos favoráveis ao cancelamento de palestrantes ditos polêmicos, a maioria dos canceladores se posicionava como progressistas. Os progressistas também são maioria dentre os que apoiam o abandono de livros que deixem os alunos desconfortáveis, ou que acreditam que professores devem ser denunciados por comentários ofensivos. Outro fato curioso vem da percepção dos estudantes de que os Estados Unidos e o mundo estão cada vez piores. Metade deles concorda com essa afirmação pessimista, mesmo o mundo estando inegavelmente melhor em aspectos como renda, expectativa de vida e acesso à saúde e novas tecnologias. Em outra pesquisa similar, 70% dos estudantes disseram que os professores transmitem uma visão desfavorável do capitalismo. Então, a título de introdução, nossa análise parece apontar para um predomínio significativo para o pensamento de esquerda no ambiente acadêmico. Porém, cabe a pergunta: existe de fato uma razão espontânea por detrás desse domínio esquerdista nas universidades, ou isso seria um projeto deliberado de poder e dominação? Em uma entrevista para o Epoch Times, Jordan Peterson afirmou que muitos militantes pós-modernos estão sendo financiados para demolir a estrutura fundamental da civilização ocidental. Ele ainda aponta que, como a economia marxista e a luta de classes se tornaram tópicos impopulares depois da Guerra Fria, os militantes anticapitalistas assumiram novas formas da guerra cultural, fomentando uma narrativa de opressores versus oprimidos. Essa opinião de Jordan Peterson parece ser corroborada pelo fato de que, embora critiquem a desigualdade e peçam por mais ações afirmativas, não é realmente comum encontrar sujeitos alegadamente a favor do modelo de socialismo soviético ou similares. Bem, dificilmente veremos um protesto gigante dos millennials pedindo a estatização do Google e da Apple, mas, mesmo assim, esse socialismo light dos SJW continua a ser um fator muito presente. Mesmo na academia, alguns segmentos de estudo mostram-se mais infiltrados pelo socialismo do que outros. Em 2018, a National Association of Scholars relatou que 39% dos cursos de artes não tinham nenhum professor republicano. Já nos cursos de sociologia, dados estatísticos de 2004 mostraram que 25% dos professores se identificaram como marxistas, 49% se identificaram como democratas e somente 5% como republicanos. Mesmo em sites em que alunos avaliam seus professores, como ratemyprofessors.com, diversos relatos afirmam que o sucesso do aluno em sala de aula estava atrelado à reprodução de um discurso essencialmente
essencialmente de esquerda. Por outro lado, se há uma predominância do pensamento socialista em setores como artes e humanidades, outras carreiras não revelaram tal inclinação, ao menos explicitamente. Esse é o caso de carreiras ligadas a negócios ou de caráter eminentemente técnico. Em contrapartida, um estudo de 2016, publicado no Econ Journal Watch, avaliou que no curso de História, os professores demonstravam uma esmagadora preferência pelo Partido Democrata, numa proporção que chegava a 33,5 democratas para cada eleitor republicano. Aqui no Brasil, as críticas da direita sobre o socialismo no ambiente universitário ecoam os mesmos argumentos, com o adicional de que, por aqui, as pesquisas universitárias pós-modernas frequentemente são alvo de chacota pela alta carga de bizarrice e inutilidade. Convergindo com essa crítica, podemos reconhecer que, salvo as exceções, as ciências humanas são um terreno fértil para os socialistas. E uma boa razão para isso é que os indivíduos de direita possuem uma tendência maior pela busca de carreiras antenadas com as necessidades do mercado. Dentre os estudos analisados para fundamentar o presente vídeo, os resultados mostram que é mais comum encontrar calouros progressistas que entram na faculdade já planejando um futuro mestrado e doutorado. Por outro lado, estudantes com perfil capitalista priorizam formações que tragam vantagens no mercado de trabalho, a exemplo do MBA, que é uma formação relativamente rápida após a graduação, mas que foca nas necessidades e nas vivências do mercado. No fim, quem tem uma formação em antropologia e pesquisa um dialeto indígena falado por meia dúzia de indivíduos tem chances estatísticas bastante altas de ser um socialista militante do PSOL. E falando em áreas de estudo descoladas da realidade, uma reportagem da BBC investigou recentemente a situação de vários estudantes que fizeram doutorado usando os subsídios dos anos de mamata dos governos de esquerda e que atualmente sequer conseguem uma colocação no mercado. A reportagem ouviu, por exemplo, o caso de um estudante que cursou doutorado na USP e que 10 anos depois ainda buscava estágios e patrocínios estatais, porque não conseguia uma colocação profissional. Outro caso ouvido pela reportagem fala de um desempregado que concluiu o doutorado em 2016, mas descobriu que o amor pela ciência não paga as contas. A família do doutor desempregado já havia assinalado um prazo para que ele saísse de casa e ganhasse o próprio sustento. Bem, se os estudantes de doutorado tivessem aprendido uma simples lição deixada por Jean-Baptiste Say, eles sairiam da universidade sabendo que para demandar algo, você precisa antes produzir e ofertar no mercado o resultado do seu trabalho. Para um idealista que sonha com uma carreira acadêmica, é difícil entender o porquê do mercado não lhe estender um tapete vermelho ante a mera menção de que ele possui um PhD. No entanto, o mercado está muito mais inclinado a pagar pela habilidade produtiva do que por aprovações em bancas examinadoras. Na pura e simples realidade do mercado, dificilmente um recrutador de uma empresa precisará empregar alguém que possui mestrado em Relações de Gênero nas senzalas pernambucanas do século XVIII. Assim, com esse distanciamento da realidade, muitos esquerdistas acabam se voltando para as tetas estatais, onde conseguem bolsas e cargos em universidades públicas. Desse modo, se queremos romper com essa lógica perversa que leva a esquerda a ocupar cargos de liderança e de formadores de opinião, temos que compreender corretamente os mecanismos gramscianos nefastos que retroalimentam esse esquema perverso. De todo modo, cargos de professores e reitores vem perdendo gradualmente a importância que uma vez já tiveram, dado que cada vez mais os indivíduos estão se beneficiando da difusão da informação descentralizada e a adoção de novas tecnologias, libertando aqueles que realmente querem conhecimento. Verdade seja dita, hoje o aprendizado tradicional, totalmente engessado, já recebe uma chuva de críticas, mesmo quando entrega o que promete. Não obstante, ainda há casos de projetos pedagógicos ainda mais sofríveis, como o modelo estatal brasileiro capitaneado pelo MEC. E quando as lideranças desse modelo ainda sequestram os programas de ensino em prol de projetos socialistas, bem, o resultado é o pior possível.
Enfim, essa foi nossa análise sobre a hegemonia esquerdista no ambiente acadêmico. Planejamos retomar esse assunto em outro vídeo, falando desta mesma hegemonia na mídia e na indústria do entretenimento. Não perca! Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!